Olá, gente. Devido a essa pandemia que nós nos encontramos, as nossas aulas elas serão online. Eu espero que vocês estejam em casa se cuidando para que nós possamos retornar o mais breve possível. Hoje nossa aula vai ser o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Geografia. O primeiro capítulo ele diz respeito à crise populacional e qualidade de vida. Dentro desse contexto, nós podemos fazer um paralelo de como o aumento da população ele pode influenciar na qualidade de vida das pessoas. Mas de que maneira isso seria possível? A partir do momento que a população ela cresce de forma desordenada, de forma desenfreada, pode faltar alguns serviços essenciais para as pessoas. Além de faltar, pode comprometer, como por exemplo, a questão das escolas, o sistema de saúde. Então, o número crescente de pessoas, ele pode sim influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Dentro desse contexto, gente, nós podemos também citar que alguns países, em alguns continentes, eles crescem de maneira desproporcional, de maneira diferente. O continente africano, por exemplo, é o continente que mais cresce no mundo. Isso em razão da falta de educação e da falta de informação. Os países do continente europeu, que é um país desenvolvido, é um país rico, lá a população ela tende a diminuir e as pessoas tendem a ficar cada vez mais velhas, elas vivem mais, isso em razão da qualidade de vida. E a qualidade de vida ela está diretamente ligada ao processo de crescimento da população. Dentro desse contexto, é importante ressaltar que alguns países do continente africano enfrentam problemas básicos, como por exemplo a questão falta de água, falta de moradia, a questão da falta de alimento. Isso em razão da superlotação das pessoas nesses países. Tanto é que os países mais populosos do mundo estão no continente asiático, que é a Índia e também a China. Dentro desse contexto, nós podemos citar alguns fatores que influenciam diretamente no processo de migração, que são os fatores políticos. Mas de que maneira os fatores políticos influenciam no processo de migração? Da seguinte forma, no Brasil ocorreu um movimento chamado ditadura militar. Então, nesse período, as pessoas saíam do Brasil com medo de morrer, porque esse conflito ele perdurou por muitos anos. Assim, nós também podemos mencionar os aspectos éticos. De que maneira os aspectos éticos influenciam no processo de migração? A partir do momento que pessoas de uma mesma nação elas entram em conflito por coisas básicas, como, por exemplo, água. Então, nos países da África, as pessoas lá elas entram em conflito por água. Então, isso é o quê? É um conflito ético. Então, esse conflito ético ele acaba influenciando diretamente no processo de imigração. Assim, também nós podemos mencionar os aspectos religiosos, que nada mais é as pessoas não poderem escolher aquela religião que elas querem cultuar. No Brasil, nós vivemos num país laico. As pessoas podem escolher a sua religião. Entretanto, em outros países, principalmente no continente asiático, as pessoas elas não podem escolher aquela religião que elas querem para si. Por quê? Porque o governo impõe. Dentro desse contexto, para fugir dessas guerras religiosas, as pessoas acabam deixando o seu país de origem e buscando outro país. Um exemplo muito claro é o que? A guerra na Palestina. Dentro desse contexto, nós podemos mencionar os aspectos naturais. Mas de que maneira os aspectos naturais eles influenciam no processo de migração? Da seguinte maneira, países que enfrentam problemas ambientais constantemente, como maremotos, terremotos, enchentes, as pessoas desses países eles tendem a deixar o seu país de origem e ir em busca de um outro país para residir. Com medo de quê? Com medo de morrer. Então, esse aspecto natural, ele influencia diretamente no processo de imigração. Já os aspectos econômicos, ele diz respeito à pessoa deixar o seu país de origem e ir atrás de uma melhor qualidade de vida em outro país, principalmente em busca de emprego, como é muito comum pessoas do Brasil ir morar nos Estados Unidos em busca de emprego. Então, esses aspectos econômicos, ele também está direcionado, está ligado no processo migratório. Essa foi a nossa primeira aula, nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido basicamente o que nós trabalhamos aqui nessa aula.
Qualquer dúvida, vocês podem me consultar no privado, pode consultar aqui no grupo. Se cuidem, fiquem em casa, para que nós possamos em breve voltar às nossas atividades normais. Fiquem